Vamos receber a nossa querida e amada linda Eli. Seja bem-vinda à nossa palavra de hoje. Bem, boa noite a todos. Hoje nós escolhemos falar realmente sobre o Natal, mas o Natal espiritual, não o Natal material. E nós sabemos que muitas pessoas, de alguma forma, foram escolhidas para nascerem num lar espírita. Muitas pessoas. E que o pai e a mãe, como espíritas, orientaram os filhos a partir do voluntariado que faziam, da mediunidade que sentiam e, de alguma forma, com as preces que faziam, o Evangelho no lar, cultivado toda semana. Isso fez com que alguns filhos, atendendo àquela lei da própria família, de cultivar a parte espiritual, fossem filhos um pouco diferentes de filhos em que as famílias não cultuam a prece ou a religiosidade ou uma religião. Esses filhos têm uma grande responsabilidade, porque não vieram em família espírita só para ser diferente. Vieram para realmente mostrar aquilo que é de melhor que o espírito tem para mostrar, que é a sua parte de dentro, a sua parte luz, a sua parte espiritual. E pela época do Natal, esses filhos, essas famílias, fazem um pouco diferente das pessoas que são muito materialistas. Pessoas materialistas veem o Natal como, vamos dizer assim, um momento de correria, de consumismo, de compras e mais compras, de uma loucura, de querer enfeitar as casas. Não que isso seja uma coisa ruim, mas, de alguma forma, vem de uma forma diferente de filhos que têm a base espírita. Por quê? Porque esse consumismo todo, essa loucura toda, foca o Papai Noel. Foca aquele que é um símbolo para as crianças. E muitos adultos se focam no Papai Noel também, como crianças. E acabam perdendo o verdadeiro sentido do Natal, que é o próprio aniversariante, que é realmente nós festejarmos Jesus, o nosso mestre, o nosso governador planetário. E aí o sentido do Natal fica assim, para aquela ceia maravilhosa, mas só a ceia, na hora que dá a meia-noite, o pessoal avança na mesa, come tudo, bebe tudo, passa mal, e apenas isso. E o que ficou do Natal? E a parte espiritual? E o Natal espiritual, como é que fica? Para esses filhos de famílias espíritas, normalmente muda a concepção do Natal no sentido da véspera para a passagem do Natal. Então, à meia-noite, o normal é que filhos de família espírita não entrem correndo na mesa para comer, mas sim se deem as mãos e
ali naquele momento, façam uma prece. Uma prece do quê? De ligação com Jesus. Parece piegas, mas não é. Na verdade, é o grande sentido do Natal. A ligação com Jesus. É Ele o aniversariante. E muitos de nós apenas festejamos a barriga, sendo que o coração fica esquecido. Natal, coração. Natal espiritual, de que forma? Outra coisa que é cultuado também num lar em que os filhos nasceram de uma família espírita, aprenderam com os pais que naquele momento de festejar a comilança, o primeiro que come é Jesus. Tá, mas como Jesus vai comer na minha mesa? Ele é um espírito. Ele come sim, através de um irmão carente. Se nós tivéssemos aquela capacidade de reconhecer no irmão Jesus chegando, nós faríamos o primeiro prato para ele. E é assim que tem que ser. Então, aquela mesa enorme, cheia de quitutes e guloseimas, ter a capacidade, a dona da casa ou alguém da família, de formar um prato com tudo que tiver na mesa. No Peru, até é o doce mais sofisticado. Colocar no prato e sair, ou no quintal, na grade da casa, de quem passa. De repente um morador de rua, de repente um carroceiro. E oferecer aquele prato para esse irmão. Esse é o Natal espiritual. Sair do teu prédio e descer ali pelo elevador ou pela escada e entregar o prato de repente ao porteiro, se tem porteiro no teu prédio. Porque o porteiro normalmente não vai ter uma comida especial. Você vai oferecer a comida para esse porteiro, para essa porteira, se for o caso. E assim você está festejando ali Jesus, aquele irmão, que não vai poder ter um Natal como o seu. Então, cada um de nós, mudando o Natal material para o Natal espiritual. E isso, nós vamos ver caras feias de parentes. Vamos ver. Algum parente que não acordou vai achar ruim. Você fazer pressa à meia-noite, eles querem comer. Mas faça, o cara feio e tudo. Enfrenta. Sorria em vez de repente ficar sentido ou magoado. Sorria para aquele parente que ficou com cara feia. E faça essa diferença. À meia-noite, reúna-se com todos que estão ali na tua mesa e faça realmente a ligação com o alto. As luzes que são abrangidas por esse Natal espírita ou Natal espiritual, realmente vai ser bem aproveitada. A vibração que gira naquela casa, a espiritualidade vem buscar, porque é o ectoplasma positivo, abençoado, e que eles buscam esse ectoplasma para auxiliar irmãos desencarnados precisando de tratamento. Então, o teu Natal vai beneficiar não só os que estão ali na carne, mas muitos que estão na parte espiritual precisando do ectoplasma bom que vai gerar. Porque uma prece sempre gera uma energia boa. E o teu Natal, sendo um Natal menos materialista, vai ajudar muito a espiritualidade nesse trabalho que ela tem com a humanidade. Ela precisa muito da gente. Ectoplasma não existe no mundo espiritual, só no mundo da matéria. E quando você faz um Natal diferente assim, espiritual, você realmente contribui com a tua parte e a parte de todos aqueles que estiverem vibrando na mesma sintonia e sincronia com o ectoplasma de cura. Seria um Natal para curar, um Natal realmente diferenciado. Lembrando que quando nós nos posicionamos no mês de dezembro, nós já estamos colaborando, sem perceber.
Quando nós pensamos em ser um padrinho de uma criança, madrinha, ou de uma família, nós já estamos mobilizando energia boa. Nosso pensamento já ficou mais elevado. Quando nós pensamos em favorecer alguém, seja diarista, seja da sua casa, seja alguém que é necessitado e você quer beneficiar. Quando você pensa num bebê que nasceu sem roupa, e você favorece com um enxoval. Tudo isso na época do Natal, porque normalmente o ser humano fica caridoso, ou mais caridoso, na época de dezembro, aproximando-se do Natal. E isso é muito bom, mesmo que seja só um mês. É muito bom. Por quê? Porque essa espiritualidade consegue trabalhar com a humanidade mais necessitada com esse ectoplasma que nós geramos pelo benefício que a gente deseja fazer para o outro. O benefício faz com que a energia à nossa volta gire de uma forma diferenciada e muito melhor. Por isso, devemos sim cultuar aquela vontade de fazer a caridade, mesmo que seja no mês de dezembro. Não tem problema. Aos poucos a gente vai entender que a caridade é todo dia. Mas, fazendo já no mês, já está de bom tamanho, né? E aí o que acontece? Maria de Nazaré, isso contado em vários livros, nessa época do Natal, ela consegue formar uma caravana que vem beneficiar, ela desce a terra com a caravana para beneficiar espíritos suicidas. Com esse ectoplasma gerado por nós, pelas pessoas do bem, que desejam fazer algo pelo próximo, elas conseguem ectoplasma suficiente para auxiliar esses irmãos suicidas. Outras caravanas vêm do mundo espiritual também para fortalecer outros irmãos que têm problemas com tóxico, problemas com vícios, que fazem com que o mundo espiritual se mobilize a favor deles, porque esses irmãos estão em sofrimento e do mundo espiritual partem caravanas para auxílio e eles se beneficiam com a nossa energia gerada a favor do próximo. Então é muito bom o que nós fazemos. É muito bom porque, de alguma forma, nós estamos acordando para essa realidade de auxiliar o mundo espiritual enquanto acordados. Porque, enquanto dormimos, nós podemos auxiliar o mundo espiritual. E é uma boa ajuda também. Mas estamos dormindo, nosso espírito está desperto no mundo espiritual, auxiliando. Isso se nós pedirmos auxílio ao mentor para nos encaminhar para esse auxílio lá. Quando nós estamos em vigília, acordados, muito mais difícil é que possamos ser esses auxiliares do Cristo. Porque na correria do dia a dia, da nossa profissão, ou de correr atrás da própria família carnal, muitas pessoas têm poucas horas vazias. E aquelas que têm e oferecem as horas vazias a favor do próximo, estão favorecendo o mundo espiritual, sim. São colocados como tarefeiros de Jesus. E aí nós vemos que a própria Ivone Pereira narra, no livro Memórias de um Suicida, sobre essas caravanas que partem em auxílio. Também no livro Libertação, do André Luiz, também ele fala sobre esse movimento a favor de libertar os espíritos que estão em sofrimento atroz e resgatá-los para receber o tratamento nos hospitais, nas escolas. Então vamos ver que nós podemos fazer esse Natal diferente. Nós temos que aprender. Primeira coisa, estamos num aprendizado. Aprendendo, vamos fazer. Vamos realizar esse Natal. Nesse Natal agora, no dia 24 à noite, vamos fazer diferente. Experimentem. Vale a pena. Vale a pena fazer esse trato. Vale a pena fazer essa prece. Vale a pena. Vocês não têm ideia
do quanto de luz é fornecida para a tua casa, para o alimento não fazer mal para as pessoas. Além do que, as pessoas comem com comedimento. Elas não comem com aquele apavoramento de pensar que a comida vai acabar. Então elas vão comer com muito mais equilíbrio, muito mais harmonia, porque estarão bem acompanhadas. Os irmãos sem luz não se aproximam da hora da prece, não se aproximam de um lar em que existe a luz do Espírito. Então, vejam bem, a parte espiritual é auxiliada, a parte material é auxiliada, o teu lar é beneficiado. Então, cultuem um Natal diferente agora, a partir de agora. Comecem a pensar de fazer, como vão fazer, vão oferecer o prato para quem? Para quem vão oferecer? Comece já a escolher Jesus na forma de um irmão. Comecem já a mobilizar a parentela e os membros da própria família, de que você vai fazer uma prece à meia-noite, para que eles já trabalhem com a própria mente no sentido da aceitação, de fazer uma prece, de ter a paciência de esperar, para depois consumir o alimento. O alimento é muito mais abençoado após uma prece. Então, que façam realmente isso e depois me contem em 2015. Até gostaria muito de ouvi-los, né, em qualquer ocasião que queiram contar, como foi o Natal de vocês. Se houve essa diferença e se valeu a pena. Se os familiares aceitaram de uma forma gostosa ou se ficaram de cara feia. Me contem, porque eu gosto muito de saber, gosto muito de participar. Porque há um tempo atrás, quando eu fiz, nós sentimos isso. Então vai ser normal se vocês sentirem também que os parentes ainda não estão acordados. Então, mas façam, mesmo assim. Porque é um Natal que vai ficar marcado nos corações. E nós temos que fazer o Natal coração. O Natal em que o sentimento de amor se expanda. É assim que se faz o Natal espiritual. Nós, assim como membros de uma família em que o pai era médium de incorporação, a mãe também cultuava muito o voluntariado, a prece do Evangelho no lar, em casa e tudo mais, nós temos recordações assim que muitas pessoas não teriam e que nos marcaram profundamente. Quando éramos toquinho de gente, em que a mãe pegava 2 filhos numa mão e 2 filhos na outra e saíam pela rua de casa procurando uma família carente, muito carente. E aí, assim, batia na porta, conversava com a dona da casa e se oferecia para auxiliar a dona da casa e os filhos naquele dia. Era o nosso dia de ajuda. Os filhos pequenos e a mãe fazendo isso. É realmente uma coisa que marca. Eu nunca esqueci. Então, na verdade, é uma mãe espírita ensinando seus filhos para a vida e a valorizar o que tem dentro de casa. Nós entrávamos com aquela alegria da criança, porque a mãe falava, ó, nós vamos auxiliar o que a gente puder. Cada um vai fazer uma coisa. E nós entrávamos e olhávamos o que podíamos ajudar. E nós nos lembramos muito de que esquentamos água, colocamos numa bacia, colocamos a aguinha morna, e os bebês da casa eram lavados por nós, crianças. E os filhos e a mãe nos observavam. E nós dávamos banho nos bebês, nas crianças pequenas, trocávamos a roupinha que eles tinham lá. Nós não levávamos nada, nada, apenas nos doávamos. A mãe ia para a cozinha e deixava aquela cozinha um brinco. E fazia um almoço para aquela família. E colocava na mesa e caprichava no máximo de colocar aquela mesa bem arrumada, com as coisas que aquela dona de casa tinha, mas com o capricho, com a vontade de querer ajudar e fazer a diferença.
E aquela mesa era posta e as crianças e toda a família se alimentavam junto. E nós passávamos com eles depois do almoço e fazíamos um bolo e fazíamos à tarde um lanche, tudo naquela casa. E depois voltávamos para o nosso lar, nos sentindo assim felizes, porque nós voltávamos para o nosso lar que não faltava nada, que tinha tudo, que tinha chuveiro, que não precisávamos tomar banho de bacia. E aí a valorização dos filhos com aquela casa, com aquele local, era muito, muito grande. E é inesquecível para uma criança. Inesquecível. Até hoje eu me lembro de cada detalhe. E isso fez a diferença na minha vida. Isso me mobilizou para que hoje estivéssemos aqui a contar para vocês o quanto vale fazer a diferença no lar. O quanto vale um lar espírita em que a mãe e o pai se mobilizam e ensinam os filhos a serem realmente aqueles que auxiliam, que ajudam o próximo. Vale muito a pena fazer isso. Vale muito ensinar o teu filho. Porque muitas mães, às vezes, são evangelizadoras infantis numa casa espírita, mas esquecem de evangelizar o próprio filho. Esquecem de passar para o próprio filho a prece diária. Esquecem de convidar os filhos para o Evangelho no lar. E mobilizá-los muitas vezes. E incentivá-los a falar durante o Evangelho. A mãe lê o Evangelho e pergunta: quem é que quer explicar? Eu já assisti um Evangelho em que uma sobrinha de 7 anos, pertencendo à minha família, naquele momento nós estávamos em férias e fizemos o Evangelho na casa do irmão, e essa sobrinha de 7 anos nos surpreendeu com as respostas. Nós lemos o Evangelho e perguntamos: quem é que quer explicar? E ela falou: quero tia. E ela explicou toda a mensagem do Evangelho. Isso faz uma diferença na criança. A criança muda, a criança guarda essa lembrança. Muito importante nós colocarmos os filhos para participar, para serem realmente aqueles que vão divulgar mais tarde o Evangelho de Jesus. Então nós temos que fazer essa diferença, nós temos que fazer com que o nosso Natal não seja só material. Porque afinal de contas nós estamos festejando uma pessoa e um ser de luz, um mestre, que é totalmente espiritual, que desceu à terra e vestiu um corpo de carne para nos acordar. Porque nós todos estávamos lá com ele, há 2000 anos atrás. Então, há 2000 anos atrás, nós recebemos as lições dele ao vivo e a cores. Então, agora está na hora da gente comemorar com ele o aniversário dele diferente, e que a gente possa realmente mostrar que nós saímos um pouco dessa matéria e colocamos para fora a nossa parte espiritual, a nossa parte mais bonita e imorredora, e totalmente imorredora, que não morre jamais. Porque a nossa parte matéria vai ficar por aqui, um dia, numa hora, num momento em que fomos chamados. Então, que o nosso espírito possa ganhar essa bagagem, e essa bagagem seja inesquecível para nós. Que nós possamos voltar para o mundo espiritual com aquela bagagem de ter aprendido como fazer o Natal espiritual e ter feito, e ter valido a pena. É assim que a gente, nesse momento, está querendo ser aquela prof de todo dia, que ensina, embora esteja no momento de encerramento de um trabalho, de palestra na casa, que nós possamos deixar essa mensagem. Natal, sim, com Jesus. Papai Noel é só um simbolismo. Natal, sim, espiritual. Natal do Espírito, não da matéria. Para que nós possamos ser
aqueles que fazem a diferença, aqueles que realmente querem contribuir para um mundo melhor, para uma humanidade muito mais perfeita, mais iluminada, mais abençoada. Que Jesus possa nascer todos os dias de 2015 nos nossos lares, com aquela vontade que Ele tem de iluminar os nossos corações e as nossas mentes. Que 2015 seja o ano da libertação da matéria, o ano realmente que nós possamos trabalhar com esse espírito, com essa alma encarnada a favor do bem. Que o bem seja realmente a grande luz que nós possamos acender em 2015. Um Feliz Natal para todos, um ano novo de 2015 muito abençoado, muito realmente cheio de luz, de amor, de esperança e de realmente fazer a diferença no planeta.